E agora eu quero convidá-los a lermos a palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia e abra a sua Bíblia lá no livro, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler esse capítulo da palavra de Deus, alguns versículos para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Até o versículo de número 2 será o alvo da nossa meditação nesta noite. Nós louvamos a Deus por estarmos nessa plataforma. E eu acredito que cada um dos irmãos tem sido usuários contumazes, não só dessa plataforma digital, que é o celular, mas da televisão, dos computadores. Nós temos, nesses últimos dias, com certeza, nos valido muito dessa nossa capacidade de ver, dessa nossa capacidade de enxergar. Ao preparar essa mensagem, eu lembrei de uma afirmação feita por um escritor francês. Ele era aviador. Certa vez, ele teve um acidente e acabou por cair no deserto do Saara. E depois disso, ele acabou por escrever um livro que se tornou um clássico da literatura francesa, e isso nos anos de 1940. Na realidade, esse livro foi publicado em Nova York em 1943 e somente foi publicado na França cerca de 2 ou 3 anos depois. De forma que todos esses acontecimentos fizeram com que esse aviador chamado Antoine de Saint-Exupéry escrevesse um livro que todos vocês já ouviram falar com certeza, porque esse livro era o livro das misses. Era uma das perguntas obrigatórias quando se entrevistava uma missa, qual era o livro que ela já tinha lido, e ela dizia: já li O Pequeno Príncipe. Então, é um relato muito simples, mas cheio de complexidade ao mesmo tempo, de teorias e filosofias, e aquele livro fala a respeito do relacionamento, da forma de ver o mundo. E em uma das frases, aquele príncipezinho diz para a raposa: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Isso se amolda muito bem à afirmação bíblica de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que nós acabamos de ler, quando diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. E quando nós dizemos isso, é porque nós temos que olhar para Jesus com a nossa fé. Nós não vamos olhar para Jesus vendo como nós estamos vendo as coisas. Porém, nesses dias, eu acabara de falar que todos nós temos visto muitas coisas no mundo. E nós vemos essas coisas normalmente por outras lentes. Por exemplo, boa parte das pessoas jamais saiu da sua aldeia, jamais saiu da sua cidade. Não é todo mundo, né, que pode viajar o mundo inteiro, mas você hoje conversa com pessoas que nunca saíram da sua cidade, e, no entanto, essas pessoas vão conversar com você a respeito de coisas que existem no Museu de Londres, no museu que está em Paris, o Louvre, ou mesmo em algum museu ou igreja, como a Capela Sistina, que está em Roma,
ou com outras pessoas que nunca vieram ao nosso estado e vão falar sobre as belezas de Jericoacoara, vão falar sobre as belezas do Morro Branco ou de qualquer outra praia, as praias da Bahia e etc., desse imenso Brasil. Porque as lentes que fotografam o mundo inteiro, elas estão disponíveis e as pessoas estão acostumadas a ver o mundo de acordo com as capturas que são feitas pelas lentes das outras pessoas. Então, diante de tudo isso, muitas pessoas só estão enxergando aquilo que a mídia quer mostrar. Nós temos visto de uma TV para outra a diferença de percepção da realidade, ou mesmo de transmissão da realidade. E nós somos desafiados pela palavra de Deus a sair dessa ditadura, que é a ditadura do olhar, a ditadura para onde olhar, a ditadura para como olhar, e a ditadura de como nós devemos olhar, como nós devemos ver. É importante nós nos lembrarmos, a palavra de Deus registra que o Senhor criou o homem e a mulher e os colocou no paraíso. E diante daquele lugar especial, desejado por todos, então o Senhor os colocou ali e fez determinadas vedações. Deus mostrou para eles uma infinidade de possibilidades e apenas uma possibilidade que eles não deveriam optar por ela. No entanto, a gente vai perceber que houve uma interferência maligna, uma interferência para que a forma como Deus havia ensinado a olhar as coisas fosse modificada. Lá na Bíblia, no capítulo 3 e versículo 6 do livro de Gênesis, nós gostaríamos que você lesse aí também na sua casa, mas nós vamos ler aqui para que você também possa escutar. Está escrito assim: vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Ela viu, ela passou a ver, porque não havia absolutamente nenhuma vedação em observar aquilo. Pelo contrário, a Bíblia registra que Deus mostrou para o homem e para a mulher exatamente o que era permitido e aquilo que era proibido. E foi o próprio Senhor quem disse para eles que eles poderiam provar de tudo quanto tivesse no jardim, mas aquela árvore eles não deveriam comer, nem deveriam tocar para que não morressem. Era um fruto que estava exposto, porque estava no meio do jardim. Então, Deus havia mostrado para eles, para que eles pudessem ter a visão de como aquela árvore deveria ser tratada. Mas a Bíblia Sagrada diz que a serpente, diz a Bíblia, era um animal muito versátil, muito astuto. Então, ela começou a querer modificar a forma de ver daquela árvore. E assim tem acontecido conosco. Ao longo da história da humanidade, nós vamos ver que os homens preferem a voz do inimigo, outras vozes que não a voz de Deus. É muito fácil as pessoas escutarem sobre filosofia. Eu mesmo tenho escutado bastante durante essa pandemia os filósofos, os historiadores, os intérpretes, os pensadores, mas eu jamais vou trocar um pensamento da palavra de Deus, o pensamento revelado por Deus ao homem, pelo pensamento de qualquer filósofo. Na verdade, os homens têm esse costume de trocar a revelação de Deus por algo que seja mais moderno, mais apetecível, como Eva. Ora, ela disse, ela pensou, ela viu que aquela árvore era boa para se comer, ela era agradável aos olhos e desejável. Então, diante dessas características,
ela naturalmente, para chegar a essas características, então ela começou a observar. Mas se antes Deus já havia dito, olha, eu estou lhe mostrando essa árvore no centro do jardim, essa árvore, ela é perigosa. Se você comer dessa árvore, se você tocar nessa árvore, você vai morrer. Vocês já ouviram falar naquela frase que tudo que é proibido é mais gostoso? Essa é uma frase mentirosa. Na verdade, tudo que é proibido não é mais gostoso. Tudo que é proibido, na maioria das vezes, é mais caro, é mais custoso. Com certeza pode até ter algum benefício transitório, mas ao final, como diz no livro de Provérbios, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Então foi exatamente o que aconteceu. Eva começou a olhar para aquela árvore com outro olhar, que não era o olhar que Deus havia instruído. Ela abandonou a maneira que Deus havia mostrado para ver as coisas, mas isso não foi privilégio de Eva. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus chamou Abrão, Abrão vivia na terra de Ur dos Caldeus, e Deus então mostrou para Abrão coisas que ele não havia visto. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus então chamou Abrão e pediu a Abrão que saísse da sua terra, da sua parentela, e se dirigisse a uma terra que o Senhor mostraria a ele. Deus o abençoaria grandemente. E em um determinado momento da vida de Abrão, quando ele já estava desanimado, o Senhor colocou Abrão em uma situação em que ele pôde ver alguma coisa que ele já era acostumado a ver. Deus mandou ele olhar para o céu. Deus mandou ele olhar para as constelações. E ele disse: Abrão, olha para o céu. Vem para fora e olha para o céu. Pois é dessa quantidade. Veja se você pode contar as estrelas. Pois é isso que eu vou fazer com você. A sua descendência vai ser enorme. Mas Abrão, quando saiu da sua terra, ele foi seguindo o caminho da vida. E ele acabou por sair da sua terra desobedecendo parcialmente a Deus. E toda vida que nós obedecemos a Deus parcialmente, nós também teremos vitórias parciais. E ele então saiu da sua terra e ele levou um sobrinho chamado Ló. Mas, como não era esse o plano de Deus, que ele levasse Ló consigo, e ele o fez, quando ele chegou em um determinado momento da sua vida, ele teve uma grande prosperidade. Tudo que Deus nos promete, ele cumpre. Então, Abrão havia deixado a sua terra, a sua parentela, mas onde ele ia, Deus o abençoava, porque Deus havia prometido dessa forma. E aí o que aconteceu é que quando os rebanhos de Ló e de Abrão cresceram muito, então começaram a haver disputa entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abrão. Então a Bíblia diz que Abrão, no capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim: disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Nós precisamos tomar as nossas decisões baseadas na nossa confiança em Deus e não nas possibilidades segundo nós estamos vendo. Então, Abrão tinha convicção de que onde ele fosse, a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. E aí, no verso 10, vamos ver como enxergou Ló. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era um jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Nós vamos ver o destino trágico de Ló, porque a decisão de Ló foi segundo os conceitos humanos e a nossa visão das coisas vai dominar o nosso destino. Nós vamos ver a sedução que a visão pode nos criar
Lá no capítulo 7 do livro de Josué, nós vamos ver também um caso semelhante em que uma pessoa olhou para alguma coisa e se sentiu profundamente atraído, mesmo sabendo que aquela coisa não era uma coisa boa. Capítulo 7 fala sobre o pecado de Acã, quando no versículo de número 21 está registrado assim: Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, a glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara agora o que fizeste e não ocultes. Aquele homem havia encontrado algumas peças quando houve a grande batalha de tomada de Jericó, e foi dada uma instrução para todos os homens: olha, vocês não peguem nada dessa batalha. Tudo que está lá é amaldiçoado. E sabe, irmãos, não adianta você se apegar com coisas amaldiçoadas, porque a maldição virá sobre você. Então, o que aconteceu? Aquele homem, Acã, ele olhou para essa capa babilônica e ele então se apaixonou, ele ficou encantado com aquela capa. E aí ele certamente fez aquele raciocínio que muitos fazem: o que tem, né? É só uma coisinha de nada. O que tem é só mesmo a capa. Ninguém vai ver. Eu vou pegar só essa capa, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos. É pouca coisa. O que é isso diante desse tesouro que está aqui? Então, ele escondeu tudo aquilo. Mas a palavra de Deus diz que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. E o que aconteceu é que aquele homem, infelizmente, trouxe maldição para ele e para sua casa. Na verdade, tudo aquilo que foi levado por Acã só serviu de maldição para a vida dele. Todas as vezes que nós tomamos decisões baseadas no nosso olhar terreno, carnal, no nosso olhar cobiçoso, nós trazemos problemas para as nossas vidas. Ao reverso disso, é preciso que nós tenhamos uma visão diferenciada. É preciso que nós tenhamos os olhos do Senhor. A Bíblia diz assim: vós tendes a mente de Cristo. No mesmo livro de Josué, no capítulo 14, está registrado o momento em que as terras estavam sendo conquistadas, e então Moisés mandou que fossem alguns espias para olhar a terra. E a Bíblia diz que ele então escolheu 12 homens. Dentre esses 12 homens, haviam 2 que eram profundamente diferenciados. Era justamente Oséias, chamado Josué, e Calebe. E aqueles homens, ao entrarem naquela terra, eles perceberam que as coisas eram profundamente diferentes. Nós vamos ver, na verdade é o livro de Números, capítulo 14. Então, aqueles homens foram enviados, capítulos 13 e 14. Aqueles homens foram enviados e o Senhor disse a Moisés para enviar aqueles homens para espiar a terra. E eles foram. E os espias voltaram ao fim de 40 dias, olhando a terra. E eles então começaram a dizer: olha, nós fomos à terra, realmente a terra mana leite e mel. E trouxeram um fruto da terra. E a Bíblia diz que o fruto que eles trouxeram era um cacho de uvas. E o cacho de uvas era tão grande que eram necessários 2 homens para carregá-lo. Vocês imaginem aí um cacho de uva do tamanho de um cacho de banana daqueles enormes, que são precisos 2 homens para carregá-los. Então, ele disse: agora, apesar de toda essa beleza, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas, são muito grandes. Ali também nós vimos gigantes. Mas diante daquela descrição, daquela visão, a Bíblia diz que Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos subir com ânimo, vamos possuir em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Aí ele disse:
Os homens disseram: não poderemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. E ele disse mais, aqueles homens disseram mais: os homens que ali estão, eles devoram a gente, eles são homens enormes, e além do mais, eles são tão grandes que a gente se sentia como um gafanhoto quando olhava para eles. E eles, quando olhavam para nós, também olhavam para a gente como se a gente fosse um gafanhoto. O que acontece é que muita gente tem olhado o mundo pelo viés do medo e não pelo viés das promessas de Deus. Muita gente tem olhado o mundo apenas sabendo que o mundo tem desafios, mas esquecem do Deus que nós servimos, esquecem das recomendações que Deus fez a cada um de nós. Ora, meus irmãos, vejam o que Deus faz na vida de um homem. Quando o Senhor entra na nossa vida, a nossa vida muda completamente. E nós devemos obedecer a Deus e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque a nossa visão de mundo muda o nosso destino. No capítulo 19 do livro de Gênesis, no capítulo 26, fala de uma tragédia que já havia começado a acontecer com a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas Deus, atendendo a oração de Abrão, Deus então fez com que os anjos fossem livrar Ló e sua família. E então eles foram seriamente advertidos: não olhem para trás. Acontece, irmãos, que tragicamente a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Nós fomos chamados por Deus para olharmos para frente, olharmos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ora, muitas pessoas ficam buscando a solução em algumas coisas que são firmes. Você já imaginou como deve ser firme uma montanha? E às vezes as pessoas olham para as montanhas e imaginam que ali eles vão ter a segurança necessária. Aqui no Ceará houve um boato que haveria uma grande onda. E eu conheci um casal e eles foram para Maranguape, subiram a serra porque eles estavam com medo da onda. Porque de fato, se viesse uma onda, a serra seria o último lugar a ser atingido, a depender do tamanho da onda. Mas a forma como nós vemos as coisas é que vai determinar como será a nossa vida. O salmista Davi, no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas aí, ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não está nas montanhas, não está nas montanhas de dinheiro, não está nas montanhas de poder político, o nosso socorro não está nas montanhas de qualquer outro monte de poder. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa visão, nós devemos estar sempre com ela diante de nós. A nossa visão deve ser a mesma do salmista. Ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Existem pessoas que acham que Deus está dormindo. A Bíblia diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te importunará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sem dúvida, irmãos, nós precisamos ter um olhar diferenciado. Nós não podemos ficar simplesmente olhando para a tela de uma televisão, para a tela do computador, para a tela do smartphone. Sabe, meus queridos irmãos, é interessantíssimo como nós temos notícia por aí de que os animais estão tomando conta de determinadas cidades. As pessoas estão em casa e algumas cidades invadiram as florestas. E com a falta de pessoas andando nas ruas, os animais estão entrando nas cidades. Certamente vocês já ouviram essa notícia, como eu. Mas é necessário, irmãos, que nós lembremos que o nosso socorro vem do Senhor. E é natural nós estarmos preocupados, mas Jesus nos fala sobre a maneira de nós encararmos as preocupações.
Nós podemos até nos preocupar, podemos até pensar, mas não devemos ficar ansiosos. Jesus diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. É difícil, irmãos, não andar ansioso? Sem dúvida, não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil, mas nós precisamos lembrar das experiências que nós já tivemos com Deus, como Deus tem se mostrado supridor em nossas vidas, como Ele tem se mostrado ser aquele Deus chamado Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que multiplicou o azeite da viúva, o Deus que multiplicou a panela na farinha daquela outra viúva, o Deus que fez a provisão de peixe e pão para alimentar 5.000 pessoas, quando os elementos humanos eram só 5 pães e 2 peixinhos. Então esse Deus que a Bíblia fala é o mesmo. Ele diz assim, o autor aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por mais que a modernidade venha trazer outra teoria, é preciso que a gente se apegue à verdade inarredável da palavra de Deus. Não existe como alguém querer dizer que a palavra de Deus não é a verdade, porque ela é a verdade. A própria palavra demonstra poderosamente como o Senhor é fiel, como o Senhor é cumpridor das suas promessas. Ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz assim: não estejais ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, o que haveis de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento? Ora, irmãos, quando eu e você estamos vivos, isso é sinal que Deus está nos guardando. É sinal que a nossa vida é importante para Deus. E aí, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 6 e versículo 26, ele diz assim: olhai para as aves do céu. Talvez alguns de nós não olhem aves no céu há muito tempo, mas essa pandemia tem obrigado algumas pessoas a olhar as aves do céu. Aqui em casa uma ave entrou na nossa casa e a gente teve que cuidar dela por um pouco até que ela fugiu, porque nós não aprendemos, apenas estávamos querendo tratá-la. Mas Jesus fala para nós olharmos as aves do céu, para nós aprendermos, para nós observarmos. E ele diz: elas não plantam nem comem. Sem dúvida nenhuma, é mais fácil uma árvore comer a plantação dos outros, né? A árvore, quando eu era criança, plantava-se o arroz e tinha que ficar pastorando, porque as aves vinham e tiravam a semente de dentro da cova, né? Então, as aves do céu, elas não, diz a Bíblia Sagrada, que elas não plantam nem colhem, mas elas trabalham, elas se esforçam, elas fazem, tanto que elas vinham, entre aspas, né? Numa linguagem bem humana, elas vinham roubar as sementes do nosso plantio lá no sertão do Quixeramobim. Então, nós tínhamos que ficar vigiando. As aves, elas procuram sementes, seres pequenos para se alimentarem, mas Deus dá a provisão. Então, aqui em nenhum momento o Senhor está dizendo para nós sermos preguiçosos. Ele está dizendo que elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Elas não fazem reservas, mas elas se esforçam cotidianamente. E a Bíblia diz: contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual o valor que nós aquilatamos para nós mesmos, né? Qual é o valor que nós achamos que temos? Será que nós não valemos mais do que um passarinho? E aí o Senhor Jesus continua mostrando-nos a maneira de nós olharmos, a maneira de como nós devemos ver as coisas. E aí ele diz: qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Na verdade, irmãos, quantas pessoas, se pudessem, comprariam, porque tem bastante dinheiro, mais alguns dias de vida. Mas não tem acontecido assim. A morte tem colhido ricos e pobres.
E nós não podemos, com as nossas preocupações, absolutamente acrescentar ao curso da nossa vida qualquer hora, qualquer minuto sequer. E a Bíblia Sagrada diz: quanto às roupas, porque andais ansiosos, olhai para como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios procuram essas coisas, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais. Então, o Senhor nos diz qual deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É preciso que nós enfrentemos, como os passarinhos, o dia de hoje. O dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. Então vença hoje. Não se preocupe tanto com o amanhã. Porque se não tiver hoje, irmão, se nós não vencermos hoje, não nos resta fazer nada amanhã. Então hoje é o dia. Hoje é o momento. Nós devemos valorizar o hoje. Olhar para ele e perceber o quanto Deus tem trabalhado em nosso favor. Existem momentos na vida que a gente acha que está tudo perdido, porque a nossa visão, às vezes, é uma visão limitada, é uma visão extremamente capenga, uma visão, às vezes, totalmente deturpada da realidade. E eu gostaria de ler com você, e que você anotasse aí para ler depois, uma história muito interessante do profeta Eliseu. Está no livro de 2 Reis, capítulo 6, e versículos 8 a seguir, até o versículo 23. Né? Então, diz que havia uma guerra do rei da Síria contra Israel. E aí havia um jovem que ajudava o profeta Eliseu. E aquele jovem estava extremamente temeroso, porque o exército dos sírios era muito poderoso. Olhando pelos olhos humanos, Israel era como se pegasse aqui um time do interior do Ceará, que eu não vou dizer a cidade para não humilhar ninguém, e colocar com essa máquina mortífera que é o Flamengo, ou que era, né, que ninguém sabe como é que está hoje. Então seria algo arrasador. Então era essa a visão que tinha aquele jovem. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que quando Eliseu estava orando, e ele então estava orando, e aquele jovem, ele foi olhar o que estava acontecendo, e então estava ao redor da casa de Eliseu, cavalos, carros, um grande exército, cercaram a cidade. E então o auxiliar de Eliseu levantou muito cedo e saiu e viu o exército com cavalos, os carros tinham cercado a cidade. E aí ele disse: meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Então Eliseu respondeu aparentemente de uma forma totalmente irresponsável, mas ele disse assim: não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus, que maravilha, irmãos. Essa visão eu preciso para a minha vida, e você precisa também. Então orou Eliseu e disse: ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Se você não está conseguindo enxergar a vitória que Deus tem para a sua vida, faça a oração que Eliseu fez: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. E a Bíblia diz: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu, de forma sobrenatural, pediu a graça de Deus e orou: fere, Senhor, de cegueira esta gente. E feriu aqueles inimigos de cegueira. E a Bíblia diz que aqueles homens foram completamente derrotados.
e eles foram vitoriosos, o povo de Israel saiu vitorioso daquela batalha. Assim, meus queridos irmãos, Deus quer que você tenha a visão de Deus para as coisas. Não fique bitolado naquilo que a televisão está mostrando, naquilo que a internet diz, naquilo que o adversário das nossas vidas fica cochichando nos seus ouvidos, querendo que você seja um derrotado. Escute a voz do Senhor, escute a voz de Deus, veja segundo a visão que Deus colocar. A Bíblia diz, amados irmãos, no capítulo 42 do livro de Jó, no versículo de número 5, ele diz assim: com ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Quantas pessoas estão precisando de uma visão mais aproximada de Deus? Jó passou por uma experiência dolorosa, mas após essa experiência ele diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Irmãos, esse Jó já era um homem de Deus. Eu não estou dizendo para uma pessoa que não conheça a Deus. Eu estou dizendo para nós que conhecemos a Deus. Olha, a referência que Deus tinha dado a respeito de Jó não é pouca coisa. No capítulo 1, o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há na terra ninguém semelhante a ele. Homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Que referência elogiosa! Ele era um homem prudente. A Bíblia diz que os filhos dele faziam uma festa, ele já fazia uma oração a Deus: Senhor, perdoa se os meus filhos pecaram. Ele era um homem que, quando a mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, você perdeu família, perdeu tudo, ele disse: você fala como uma louca. Deus me deu, Deus tirou, seja bendito o nome do Senhor. Mas ele passou por um processo amargo. E somente depois de passar por esse processo é que ele chegou a essa conclusão: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Eu e você precisamos ter uma visão transformada. Nós não podemos ficar escravizados pela visão que as pessoas têm colocado para que nós vejamos. Muitas vezes essas visões são inspiradas pelo inimigo das nossas almas. Nós precisamos olhar, meus irmãos, da forma que Davi olhou para aquele gigante, aquele homem alto, aquele homem perverso, aquele homem guerreiro. Davi não olhou para ele com os olhos carnais. Davi olhou para ele como sendo o inimigo de Deus e que ele seria um instrumento de Deus para derrotar aquele inimigo. E assim ele foi para a batalha. Assim eu e você precisamos também ver com esperança. Nós precisamos ver segundo Deus e não segundo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos já nos aproximando do fim do culto. E eu gostaria que você guardasse com você ainda em 1 de João, primeira epístola de João, no capítulo 3 e versículo 2, para nós encerrarmos, para não sermos muito alongados. 1 de João, capítulo 3 e versículo 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você precisamos estar profundamente comprometidos com a visão que Deus tem para todos nós. Eu e você precisamos saber que o Senhor nosso Deus, Ele vai com certeza abençoar as nossas vidas na medida em que nós estamos conectados com a visão que Ele tem para nós. Eu e você precisamos saber que Deus tem planos maravilhosos para nós. E eu preciso, você precisa mudar a maneira de ver as coisas. Não podemos nos conformar com este mundo. Precisamos ter uma vida completamente transformada pelo Senhor. E essa transformação, ela vem a partir da nossa maneira de ver o mundo. Nós precisamos colocar diante de Deus
a nossa vida. E precisamos entender que quando o Senhor muda as nossas vidas, nós passamos a enxergar algo que não enxergávamos antes. Sem dúvida, meus queridos irmãos, Deus deseja nos fornecer, a palavra diz, um colírio. Eu e você somos chamados por Deus para termos uma vida diferenciada, para termos uma vida que coloca a visão de Deus como prioridade para as nossas vidas. Nós podemos ver o Senhor hoje parcialmente, mas diante da visão que Deus vai colocando em nós, nós vamos conseguindo enxergar o Senhor cada vez melhor. Nós conseguimos enxergar o mundo de uma maneira diferenciada. Então, nessa hora, nós vamos orar por você, por nós. Nós vamos pedir a Deus que abençoe a toda a família que está conectada conosco e vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para nós vermos que existe uma vitória maravilhosa de Deus preparada para nós.